E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei continuar abordando o tema como criar um jogo NFT. Eu venho gravando uma sequência de videoaulas ensinando como desenvolver um jogo NFT e nesta videoaula eu vou especialmente abordar o tópico como desenvolver um smart contract para um jogo NFT de batalha. Esta videoaula ela é a parte 1 de uma sequência de vídeos que eu vou gravar ensinando como desenvolver um jogo NFT de batalha. Beleza? Então, o foco desta videoaula será o desenvolvimento de um smart contract de suporte a este tipo de jogo. Ressaltando que a função batalha em jogos NFT ela é muito comum, na verdade. Não é? É uma forma de recompensar os jogadores com tokens NFT. Beleza? Então a gente vai seguir nesta videoaula este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução. Depois eu vou falar um pouco sobre o padrão ERC721. Vou falar também sobre a biblioteca OpenZeppelin. E o restante do vídeo eu vou focar para mostrar como nós podemos desenvolver um smart contract para um jogo NFT de batalha, que será baseado no padrão ERC 721. O nome desse jogo NFT baseado em batalha é esse nome aqui, ó, Football Clubs Battle. Beleza? Para a gente aprender a desenvolver o smart contract, eu vou mostrar como nós podemos criar um projeto no Remix IDE. Vou mostrar também como nós podemos criar o smart contract que vai estender a classe que implementa o padrão ERC721. Lembrando que a classe que nós vamos usar, que implementa este padrão, ela é disponibilizada nessa biblioteca aqui, ó, na biblioteca OpenZeppelin. Eu também vou mostrar a lógica que será implementada no contrato inteligente para oferecer suporte à batalha entre os clubes de futebol ou entre os cartões de clubes de futebol, né? Futebol Club Cards. Depois eu vou apresentar minhas conclusões e os próximos passos deste jogo NFT. Beleza? Então eu vou compartilhar com vocês aqui um projeto pessoal, né, que eu vou começar a trabalhar, que consiste, né, no desenvolvimento de um jogo NFT baseado em batalhas, tendo como tema clubes de futebol. Beleza? Então vamos lá para a introdução. Né? Como eu já falei, nesta videoaula eu irei especialmente mostrar como desenvolver um smart contract para um jogo NFT de batalha. E também, como eu havia falado anteriormente, nós vamos chamar este jogo de Football Clubs Battle. Beleza? E aí, pessoal, a ideia é que por meio deste jogo NFT será possível colocar cartões de clubes de futebol ou clubes de futebol para batalhar. Beleza? Cada clube de futebol será um token NFT baseado no padrão ERC 721. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do padrão ERC 721. Pessoal,
Este padrão, ele descreve uma interface, né? Uma interface na programação orientada a objeto consiste em um contrato que define um conjunto de métodos que obrigatoriamente devem ser implementados pelas classes que implementam a interface. Então, normalmente a interface ela é usada para definir um contrato, definir uma norma, beleza? Definir um padrão. Então, o padrão ERC 721 ele é definido por meio de uma interface, certo? Que define um conjunto de métodos que regularizam ou padronizam um token não fugível, um NFT. Beleza? Os tokens ERC 721 são como itens colecionáveis, ok? No caso do nosso jogo, cada item será um Futebol Club Card. E cada Futebol Club Card não será igual a todos os outros Futebol Club Card. Mesmo os cartões que representam o mesmo futebol clube, ou seja, o mesmo clube de futebol, eles terão valores diferentes. Por exemplo, a quantidade de títulos conquistados, um ano e etc. Aqui eu criei aqui uma ilustração de um futebol clube card, né? Então tem aqui o escudo do clube, o nome do clube, um ano de uma determinada equipe de futebol, a quantidade de títulos desta equipe, né, que ela obteve no ano de 1991, por exemplo, e o nível. Né? Esse nível ele equivale à quantidade de energia, vamos dizer assim, né? Que esta equipe, esse time de 1991 possui. Em outras palavras, esse nível corresponde à força, né, deste time. Beleza? Vou falar um pouquinho agora sobre a biblioteca OpenZeppelin. Pessoal, para nossa sorte, né, felizmente, hoje não precisamos criar um novo código para satisfazer o padrão ERC 721 toda vez que queremos criar um NFT, um token NFT. Para nossa sorte, existem bibliotecas que são mantidas por comunidades de desenvolvedores que abrem o caminho para nós. Ou seja, essas bibliotecas elas fornecem classes que implementam tais padrões, dentre eles o padrão ERC 721. E desta forma, nós desenvolvedores nós não teremos que implementar, né, o padrão ERC 721 do zero. Né? Basta a gente fazer uso de uma biblioteca como o OpenZeppelin. Né? O OpenZeppelin oferece uma ótima biblioteca que implementa o padrão ERC 721. Beleza? Ok. Vamos agora aprender, né, a desenvolver um smart contract para o jogo Futebol Clubs Beta, baseado no padrão ERC 721. Então, nosso contrato vai ser baseado, né, neste padrão. Ele vai estender a classe da biblioteca OpenZeppelin que implementa o padrão ERC 721. Ok? Ok, pessoal. É necessário, né, em primeiro lugar, delinear algumas suposições sobre o nosso jogo, especialmente sobre cada
Futebol Club Card, sobre cada cartão, né? Então, cada Futebol Club Card é propriedade de alguém. Então, cada cartão possui um proprietário, beleza? É, cada cartão, né, começa no nível 1, né? Ou seja, cada Futebol Club Card começa no nível 1. E é possível nós colocarmos para lutar, né, os clubes de futebol, ou o Futebol Club Card, colocar para lutar um contra o outro. E a ideia é que cada Futebol Club Card possa ganhar níveis lutando, né, batalhando. Ok? Bom, para a gente desenvolver o nosso smart contract de suporte a esse jogo NFT, nós usaremos o Remix IDE, né, que é uma ferramenta que particularmente eu gosto bastante. Para acessar essa ferramenta, basta digitar esta URL, ok? Então uma ferramenta que eu recomendo fortemente que vocês utilizem. Ela fornece vários recursos de suporte ao desenvolvimento de um contrato inteligente, como um editor de código, um compilador. O compilador tem várias versões de compiladores para a linguagem Solidity. Essa ferramenta também fornece um recurso para fazer deploy, né? Então é possível fazer o deploy do bytecode correspondente ao smart contract para uma rede blockchain Ethereum, por exemplo, ou é possível fazer o deploy para uma máquina virtual do próprio Remix IDE, ok? E desta forma é possível também testar as funções implementadas, os métodos implementados no contrato inteligente, do smart contract. Uma vez que a gente acessou o Remix IDE, o próximo passo é criar um novo workspace, né, um espaço de trabalho. Então, para criar um novo workspace, basta clicar aqui, ó, nesse mais, né, que vai ser aberto essa janelinha, onde você deverá digitar o nome do seu workspace. Eu coloquei aqui esse nome, Workspace _ Futebol Battle, beleza? Foi o nome que eu coloquei. Esse botão mais aqui, ele fica normalmente localizado na seção Explore Code, né, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, beleza? Aqui é possível observar o resultado da criação de um workspace, né? Então observe que o Remix IDE cria algumas pastas aqui automaticamente, um arquivo README, né? E aí eu gostaria de sugerir que sejam deletados todas essas pastas, menos a pasta contract, porque vai ser nessa pasta que a gente vai armazenar o arquivo correspondente ao nosso contrato, ao nosso smart contract, beleza? Para deletar, basta selecionar, né, uma pasta, clicar com o botão direito, vai ser aberto aqui esse menuzinho, e aí você seleciona a opção Delete para deletar a pasta, beleza? Também será necessário a criação de uma nova pasta chamada Artifacts. Aqui. Pessoal, esta pasta ela vai abrigar arquivos no formato JSON, que eles possuem metadados que descrevem o smart contract, beleza? Então criem essa pasta no workspace. Ok, vamos agora partir para código. Eu vou mostrar para vocês código que viabiliza, né, a criação de um smart contract. Um smart contract que ele vai ser baseado no padrão ERC 721.
beleza? Então, esse smart contract, a classe correspondente a esse smart contract, na verdade vai ser uma subclasse, né, de uma classe chamada RC-721, implementada naquela biblioteca OpenZeppelin. Ok? O primeiro passo para a gente criar o nosso smart contract é justamente criar um novo arquivo chamado Football Clubs Beatle, né, dentro da pasta contract. Para criar esse arquivo, basta clicar aqui, ó, né, nesse ícone, nesse primeiro ícone, que vai ser aberto aqui essa caixinha para que a gente possa digitar aqui o nome do arquivo. Né? Lembrando que como nós estamos desenvolvendo o nosso smart contract na linguagem Solidit, é importante colocar aqui no final, né, .sol. Beleza? Ok, então uma vez que a gente criou o nosso arquivo que vai abrigar o código do nosso smart contract, o próximo passo é incluir todas as funcionalidades de suporte ao padrão RC 721 que foram implementadas em uma classe que faz parte da biblioteca OpenZeppelin. Então nós precisamos importar essa biblioteca através do comando import e mais aqui a URL do repositório da biblioteca OpenZeppelin, onde está armazenado o arquivo ERC721.sol, que corresponde à classe que implementa o padrão ERC721. Beleza? Além de nós importarmos usando aqui o comando import, como eu já falei, o código que implementa o smart contract, ele é, na verdade, a implementação de uma classe, ressaltando que a linguagem Solidit é uma linguagem orientada a objeto e que a implementação de um smart contract consiste na implementação de uma classe. E como o nosso smart contract ele vai ser baseado no padrão ERC 721, torna-se necessário então que a classe que implementa o nosso contrato seja uma extensão da classe que implementa o padrão RC 721. Como é que isso foi feito? Aqui no código é possível observar essa palavra is aqui, ó, dizendo que o nosso contrato chamado Football Beatle Contract é uma subclasse, vamos dizer assim, né, da classe RC 721. Certo? Beleza? Então, nesse fragmento de código do nosso smart contract é possível observar a importação da biblioteca OpenZeppelin, especialmente a classe RC721, e também é possível observar como o nosso contrato inteligente ele estende a classe correspondente ao padrão RC721. Tranquilo, não é não? Ok. O próximo passo, pessoal, é escrever a lógica de negócio do smart contract. Certo? Pessoal, nós precisamos que o nosso smart contract de suporte ao jogo Futebol Beatle Club, que ele seja capaz de criar novos futebol club cards, ou seja, criar novos cartões de um determinado clube de futebol. Ok? O nosso smart contract ele também deve ser capaz de atribuir a um futebol club card o seu proprietário, né? E o nosso smart contract ele também
deve ser capaz de permitir que os proprietários de Futebol Clube Card possam batalhar, né, usando os seus Futebol Clube Cards um contra os outros. Beleza? Então, esses são os três principais, vamos dizer assim, requisitos, né, requisitos de software do nosso Smart Contract. Cada um desses requisitos, eles implementam a lógica de negócio do nosso Smart Contract. Então, nós vamos começar abordando o primeiro requisito. Tá? Nós precisamos que o nosso contrato ele armazene uma série de dados de futebol clubes. Né? E aí, o nosso contrato ele deverá armazenar algumas informações como o nome, o ano do time, né? O nome do clube, o ano de um determinado time, de uma determinada equipe correspondente ao clube, a quantidade de títulos daquele ano e o nível, certo? Para isso nós vamos usar um elemento da linguagem Solidity, um recurso que é o struct, ou seja, nós vamos criar uma estrutura. Neste fragmento de código aqui é possível a gente observar a estrutura que foi criada. Ela se chama Futebol Club, né? E ela tem os seguintes atributos: o nome, ano, QT underline títulos e level, beleza? Então, através do struct, nós criamos aqui uma espécie de tipo de dado, né, heterogêneo, que nós vamos usar para viabilizar o armazenamento de informações de um determinado clube de futebol, de um determinado cartão, né, de um determinado futebol clube card. Beleza? Ainda com relação ao requisito 1, precisamos, né, que o nosso contrato armazene uma série de futebol clubes cards baseado na estrutura que foi criada, né, nessa estrutura. Então, para isso, para viabilizar esse armazenamento, torna-se necessário a implementação de um array, né, que vai se chamar Futebol Clubes. Beleza? Então, nesse fragmento de código aqui, é possível observar aqui embaixo, ó, que foi declarado um array que se chama Futebol Clubes, né, que ele vai armazenar objetos, vamos dizer assim, do tipo Futebol Club. Observem aqui, ó. Então, em cada célula deste array será armazenado dados, né, de um determinado clube de futebol, de um determinado time, né, de um clube de futebol. Beleza? Então, esse Futebol Clubes, esse array, ele será uma espécie de lista, né, de clubes de futebol. E ainda no requisito 1, pessoal, nós também precisamos que o nosso contrato ele armazene também o endereço de quem fez a implantação do contrato, quem fez o deploy do contrato para uma rede blockchain, Ethereum, por exemplo. Então, para isso, torna-se necessário a gente criar uma variável no nosso contrato que se chama Game Warner. Então, observem aqui, ó, a variável, né, uma variável pública, e o tipo da variável, observem aqui, ó, address. Isso significa que essa variável ela vai guardar o hash, né, o endereço da conta do usuário que fez o deploy do contrato, ou seja, o dono do jogo, beleza? O dono do contrato. E aqui a gente observa o método construtor do nosso Smart Contract, que esse método construtor ele vai guardar na variável GameHour o hash
né, o hash correspondente à conta do usuário que fez o deploy deste contrato inteligente para uma rede blockchain. Esse MSG Sender, ele retorna justamente o hash da conta do usuário que fez o deploy. E também é possível observar, né, que o método construtor, quando ele for invocado, ele também vai definir, né, o nome do token e o símbolo do token. Beleza? Pessoal, com relação ao requisito 2, precisamos que o nosso smart contract ele forneça suporte à criação de um novo Futebol Club Card, ou seja, cunhar um novo NFT. Lembrando, né, que cada Futebol Club Card é um token NFT. Desta forma, esta operação ela deve viabilizar que o contrato ele possa armazenar o ID do token NFT, ou seja, o ID do Futebol Club Card, e também o hash, o endereço da conta do proprietário deste token NFT. Essa operação ela é chamada de mint, beleza? Desta forma foi necessário a criação de uma função no contrato, né, no smart contract, que eu chamei de Create New Football Club. E é possível visualizar aqui a implementação desta função, que ela recebe alguns parâmetros de entrada, como o parâmetro underline name, tipo string, que se refere ao nome do clube de futebol. O segundo parâmetro, it, que é o underline ano, que se refere ao ano de um determinado time deste clube de futebol. O terceiro parâmetro, int, underline QT títulos, que se refere à quantidade de títulos que este time conquistou em um determinado ano. E o último parâmetro, que é o underline to, do tipo address, ele se refere ao hash da conta de um jogador, né, de um usuário que invocou através do front-end de um jogo, invocou a função Create New Football Club. Beleza? Só que tem um detalhe importante. Essa função ela possui aqui um require. Ó. Esse require ele determina que somente o proprietário do jogo poderá criar um novo Futebol Club Card. E quem é o proprietário do jogo? É aquele usuário, né, que fez o deploy do smart contract do jogo para uma determinada rede blockchain. Ethereum, por exemplo. Beleza? Então, esse require, observem aqui, ó, ele define que para que essa operação ela seja executada, é necessário que o hash da conta do usuário que está invocando a função Create New Football Club para criar um novo Futebol Club Card, ou seja, cunhar um novo NFT, que esse hash seja igual ao hash que está guardado aqui na variável GameOne, né, que é aquela variável que eu mostrei anteriormente, que ela recebe o hash da conta deste usuário que fez o deploy do smart contract para uma determinada rede blockchain. Beleza? Então, se for igual, essa operação, essa função, ela poderá ser executada. Na sequência, é possível observar que a variável id do tipo int, ela vai guardar o id do último Futebol Club Card que foi adicionado no array Futebol Clubs. Depois é possível observar que através do método punch do array Futebol Clubs vai ser adicionado um novo Futebol Club Card, né, que terá correspondente um nome, um ano, a quantidade de títulos e o nível de energia. E finalmente, através de uma chamada para a função underline safe mint, que é uma função implementada pela classe RC721 da biblioteca OpenZMPLI,
essa função ela é a responsável por executar o MIT de um determinado token NFT identificado por um ID que possui um determinado proprietário, né? Nesse caso aqui, o hash do proprietário está guardado aqui no parâmetro underline to. Beleza? Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a implementação da lógica da batalha. Beleza? Então, a lógica da batalha entre os clubes de futebol, né, entre os futebol clube cards, tem relação com o requisito 3, que é aquele requisito que diz que o jogo NFT ele deve permitir que os jogadores possam batalhar, né, possam colocar os clubes de futebol para batalhar, né? Então, para isso, é necessário definir algumas regras lógicas em torno das batalhas. Então, eu defini aqui 3 regras, beleza? Essas regras elas vão guiar o desenvolvimento da função que vai implementar a batalha. A primeira regra diz o seguinte, ó, que para simplificar, vamos supor que se um futebol clube card atacar outro, o vencedor será determinado por qual futebol clube card é o nível mais alto. Beleza? Possui a maior força, né? Regra 2. Se os níveis forem iguais, o atacante vence. Ou seja, beneficiar o atacante. Certo? Regra 3. Os vencedores das batalhas sobem 2 níveis e os perdedores sobem um nível. Então essas são as 3 principais regras que vão respaldar, vamos dizer assim, guiar o desenvolvimento da função que implementa a batalha. É possível observar neste slide a implementação da função que implementa a batalha. Como mencionado anteriormente, a nossa lógica de batalha determina quantos níveis um futebol clube card ele sobe, né? O futebol clube card de nível superior, ele vence e sobe 2 níveis. E o perdedor apenas um nível, né? E se eles estiverem no mesmo nível, o atacante vence. Então, essas regras é possível nós observarmos nesse exemplo como elas foram implementadas, né, na função responsável pela execução da batalha. Essa função ela recebe justamente 2 parâmetros do tipo int. O primeiro parâmetro ele se refere ao ID que identifica o futebol clube atacante, e o segundo ID corresponde ao ID, o segundo parâmetro corresponde ao ID que identifica o futebol clube que vai defender, ok? E aí, nessa primeira linha aqui da implementação da função, é possível observar que a variável attacker do tipo futebol clube, ela vai receber justamente um objeto correspondente ao futebol clube card, né, atacante, certo? E a segunda variável, defender também do tipo futebol clube, vai receber a referência de um objeto correspondente a um futebol clube card de defesa, né? Então, para obter os objetos correspondentes, observem aqui, ó, que foi passado como um parâmetro para o array futebol clube o ID, né? O ID que identifica um futebol clube card de ataque, né? E um ID que identifica o futebol clube card de defesa, certo? Lembrando que, ressaltando que cada um deles se refere aos parâmetros de entrada da função. Ok? Vamos dar uma olhada agora na implementação das regras. Observe aqui a primeira. Ó. Se o nível, né, de energia ou a força do atacante é maior ou igual ao nível, né, a energia do defensor, o atacante vai, né, o nível dele vai subir
2, né? E o defensor vai subir apenas 1. Beleza? Né? Que é exatamente essa regra aqui. Senão, o nível do atacante vai subir apenas 1 e o nível do defensor vai subir 2. Legal, né? Então, observem que é uma implementação bem simples e o intuito é esse mesmo, implementar uma lógica da batalha simples para facilitar o aprendizado. E, a partir dessa base, vocês estão convidados a melhorar essa lógica. Ok? E aí tem um detalhe importante, pessoal. Torna-se necessário limitar a função que implementa a batalha para que apenas o dono do Futebol Clube Card atacante possa iniciar uma batalha. Então, para isso foi necessário criar um modificador de acesso chamado OnOff, que ele faz uso da função OnOff implementada pela classe RC621 lá do OpenZPLi, certo? Então, esse modificador de acesso ele determina, né, que apenas o dono de um Futebol Clube Card atacante pode iniciar uma batalha. Tá? Observe como o require que ele foi implementado através do parâmetro ataque club, né, do tipo int, que se refere ao ID do Futebol Clube Card atacante. É possível verificar quem é o proprietário deste clube de futebol, né, deste token, né, Futebol Clube Card. E é possível verificar usando a função OnOff, né, do RC721. Então é possível verificar se esse proprietário se ele é igual ao hash, né, do usuário que invocou o método responsável por executar a batalha. Né? E aí, esse modificador de acesso, observe, ele foi colocado justamente, estão vendo aqui, ó, tá aqui ele, ó, justamente na função responsável pela batalha, para garantir, né, que somente o dono de um futebol clube atacante poderá iniciar uma batalha. Beleza? Então, o modificador de acesso que foi implementado, né, que eu mostrei o código aqui, ele vai garantir, né, que somente o dono de um futebol clube card atacante poderá iniciar uma batalha. Beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui o meu Remix IDE, né, para mostrar para vocês o contrato inteligente, código do contrato inteligente. Observe que é um código pequeno, né? Então aqui tem alguns comentários, a versão do compilador, o import da biblioteca OpenZPLi, especialmente da classe RC621. Na sequência, observe aqui a definição do contrato inteligente, do smart contract, que se chama Football Beta Club Contract, que é uma subclasse, né, da classe RC721. Né? Na sequência, a definição do struct, beleza? Posteriormente, a definição do array, que vai guardar os dados, né, ou guardar cada Futebol Clube Card. Né? Depois, a declaração da variável GameWinner, que vai guardar o hash da conta do usuário que vai fazer o deploy do contrato inteligente, ou seja, o dono do jogo. Depois, a definição aqui do método construtor do smart contract, que ele define aqui, ó, o nome do token, o símbolo do token,
e ele guarda, né, na variável game warning o hash, né, o hash que é obtido através do MSG Sender, né, o hash da conta do usuário que fez o deploy do contrato inteligente para uma rede blockchain. Né? Então, o MSG Sender ele retorna o hash correspondente à conta de um usuário que instanciou o contrato inteligente. Beleza? Depois, observe que tem um código aqui do modificador de acesso, o only, on, off, que eu acabei de explicar. Depois, a implementação da função que vai criar um novo Futebol Club Card, né? Ou seja, vai executar a implementação de meet através da função underline cfmeet, implementada pela classe ERC621, né, da biblioteca OpenZMPLI, também já expliquei. E finalmente, observem aqui o código da função que implementa a batalha. Beleza? Então é um código bem, né, bem simples. E o intuito é exatamente esse. Então eu posso, uma vez que eu implementei o meu contrato, eu venho aqui na seção Solidity Compile, né, e eu posso compilar. Né, então eu clico aqui em Compile, e o nosso contrato, né, o nosso smart contract, ele foi compilado. Lembrando que é necessário especificar aqui a versão do compilador, né? Eu estou usando a versão 0.8.6 aqui, né? Então, uma vez que eu compilei, o próximo passo é fazer o deploy. Então eu venho aqui em deploy. Eu já havia feito um deploy antes, eu vou apagar aqui, vou excluir, pronto, excluí o deploy que eu havia feito. Vou fazer um deploy aqui para a máquina virtual do Remix IDE mesmo, né? Então, eu posso fazer um deploy simplesmente clicando aqui no botão. O deploy foi feito. O hash correspondente ao deploy do contrato foi gerado. Eu posso, ao clicar aqui na setinha, eu posso visualizar, né, todas as funções do meu contrato, ressaltando que as funções que estão em laranja são funções que normalmente é necessário o pagamento de gás, né? E as funções azuis são as funções que permitem que a gente possa obter, né, uma resposta do smart contract. Normalmente são funções que não são cobradas taxa de gás, beleza? E aí dentro das funções observem aqui a função que implementa a batalha, que ela recebe exatamente o ID do Futebol Club Card que ataca e o ID do Futebol Club Card que defende, né? Aqui o Create New Futebol Club, observe os parâmetros underline name, underline ano, underline QT, underline títulos e to, permite que seja possível criar um novo Futebol Club Card. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou criar aqui um exemplo, né? Vamos supor que o nome seja Clube de Regatas, isso, Flamengo, né? O ano 1971, aquele timaço do Flamengo. A quantidade de títulos, se eu não estiver enganado, foram 3 títulos: Campeonato Carioca, Libertadores e o Campeonato Mundial. E o to aqui, o underline to, é o hash, né, do proprietário deste Futebol Club Card. Então o proprietário sou eu. Vou pegar aqui o hash, vou pegar aqui esse hash da minha conta, eu vou colar aqui o hash e vou clicar em Transaction, né, e aí a transação foi realizada, beleza? Ou seja, foi criado um novo Futebol Club Card. Muito legal, né? Muito legal. Se eu descer aqui mais um pouquinho, eu posso
testar outras funções, né? Por exemplo, aqui ó, o on-off. Eu quero justamente saber quem é o proprietário de um determinado Futebol Clube Card. Então, se eu chegar aqui e especificar o ID correspondente, por exemplo, 0 é o ID correspondente ao Clube de Regatas Flamengo, e clicar aqui em Call, ó, eu consigo visualizar o hash do proprietário deste Futebol Clube Card, ou seja, deste token NFT. Muito legal, né? Muito legal. Então eu posso, por exemplo, voltar para cá, para a função Create New Football Club, criar aqui um novo clube, um novo time, e depois, né, eu posso batalhar, eu posso colocar para batalhar aqui na função Battle, né, especificando o ID dos dois Futebol Clube Card. Beleza? Então, realmente o meu intuito, né, foi apresentar para vocês um código inicial de um smart contract que fornece suporte a um jogo NFT, né, que é baseado em batalha. Beleza? Apesar, né, de ser um smart contract muito básico, mas ele é funcional. Beleza? E desenvolvido com base no padrão RC 621. E aí, pessoal, a ideia é, através desse smart contract, poder criar, né, novos Futebol Club Cards e colocá-los, né, para batalhar, né, de modo que seja possível aumentar o nível de cada Futebol Club Card, né, o nível do vencedor. Legal, né? Com relação aos próximos passos, eu pretendo estender este projeto do jogo NFT para criar um front-end, né, quem sabe baseado em React, para que seja possível, através desse front-end, os jogadores jogarem, né, o nosso jogo, o Futebol Club Card Battle. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar no meu GitHub o código-fonte, né, código-fonte desse smart contract, para que vocês possam estudar, possam melhorar, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a vocês e a gente volta a se ver numa próxima videoaula. Obrigado.